Uma vez, para todos e todas, bom dia, né? Para quem está participando aqui da nossa aula, né, ao vivo, mas também para quem vai ver a gravação da aula posteriormente. Essa é a nossa primeira aula do quarto bimestre, nossa primeira aula de história. Então, eu gostaria que vocês colocassem aí nas anotações de vocês a data de hoje, dia 20/10/2020, início do quarto bimestre, né, nossa primeira aula, e o tema da nossa aula hoje, também eu gostaria que vocês anotassem, que é Revolução Americana, ok? Vocês podem ir interagindo comigo, quem está assistindo ao vivo aqui no chat. Se o professor falar alguma coisa que vocês não entenderem, ou se algum conceito que eu vier a explicar e que vocês necessitem de uma retomada de explicação, coloca para mim ali no chat, porque aí eu vou observando e vou fazendo essa retomada com vocês, ok? Bom, pessoal, como o professor já disse, o tema da nossa aula hoje é Revolução Americana, né? Então, quando a gente fala Revolução Americana, pode parecer uma coisa extremamente complicada, né? Porém, não é. Quando nós falamos de Revolução Americana, vamos datar, né? Vamos lá periodizar isso. Nós estamos falando ali do século XVIII, tá? No ano de 1776, tá? Então, século XVIII, ano de 1776. Essa periodização é muito importante, tá? Para que a gente consiga aí se localizar dentro desse contexto. A Revolução Americana nada mais é do que o nome que se dá ao processo que marcou a independência das 13 colônias dos Estados Unidos, né? Porque antes de nós termos aí os Estados Unidos da América, nós tínhamos 13 colônias que formavam esse território. Essas 13 colônias, elas eram dominadas por uma metrópole, né? Que metrópole era essa? A Inglaterra, né? Os britânicos. Então, essas 13 colônias americanas, elas foram submetidas à Inglaterra, aos britânicos, por um bom tempo, tal como nós, aqui no Brasil, fomos submetidos a Portugal. Porém, existe uma diferença aí na forma de colonização. Tá joia, pessoal? A colonização britânica sobre essas 13 colônias dos Estados Unidos aí, né, sobre essas 13 colônias norte-americanas, ela não foi tão direta, né, e tão expressiva quanto foi aqui no nosso território, né, a ponto de também chegar ao escravismo, como foi aqui. Ela foi uma colonização um tanto quanto indireta. Então, a nossa forma de colonização no Brasil foi diferente da forma de colonização e exploração dessas 13 colônias norte-americanas. Isso precisa já ficar muito evidente para vocês, para que a gente consiga também compreender as diferenciações nesse processo histórico da libertação dessas 13 colônias, porque nós vamos perceber que elas adquiriram, né, um grande poder, uma grande força, inclusive econômica, ao longo desse processo. Então, quando a gente fala aí de Revolução Americana do século XVIII, do ano de 1776, nós estamos falando exatamente de todo o processo que essas 13 colônias viveram para que elas pudessem se emancipar, para que elas pudessem se livrar da opressão, da supressão da metrópole que era a Inglaterra. Certo, pessoal? E a partir disso, então, surgiram os Estados Unidos enquanto nação, ok? Bom, outro aspecto importante aqui para a gente conseguir compreender, né, é que essa revolta, né, essa revolução americana, ela surge a partir do descontentamento de uma classe, né? Essa revolução, ela não vai surgir do nada, mas ela vai ter uma finalidade, ela vai ter um objetivo, e ela também vai ter uma camada social aí que vai promulgar, que vai incentivar uma camada social descontente. Então, quando nós falamos desta revolução das colônias, nós estamos falando que ela foi motivada pelo descontentamento de uma elite, tá? De uma elite da colônia, ok? Então, você tinha uma colônia elitizada, diferente aqui do Brasil, que nós tínhamos uma colônia pobre e escravizada. Nessas 13 colônias, não, ok? Nessas 13 colônias aí, você tinha uma elite com poder aquisitivo, ok? E essa elite com poder aquisitivo, ela não estava tão contente assim, porque ela não tinha liberdade para conseguir desenvolver certas ações.
e isso começou a gerar ali uma estranheza entre os colonos, certo? E os seus superiores, no caso, a Inglaterra. Bom, vamos para frente. Essa revolução americana, ela também foi influenciada por alguns ideais, por alguns pensamentos liberais. Que pensamentos liberais são esses, professor? Que ideais são esses? O iluminismo, tá? Então, vamos pensar, nós já vimos sobre o iluminismo, vamos entender que o pressuposto do iluminismo é a liberdade. Então, essa ideia de supressão, essa ideia de dominação de uma metrópole sobre colônias, não era aceita aí pelos ideários iluministas. Lembrem-se que esses ideários iluministas, inclusive, eram contra a monarquia absolutista, né? Esse poder total na mão do rei, enquanto um ditador. Tá dando para entender até aqui? Vai comentando aí para mim se tá ok, senão o professor vai mudando aí a metodologia. Então, nós vimos que a Revolução Americana é o processo que levou as 13 colônias a se tornarem os Estados Unidos da América. Nós vimos também que a Revolução Americana, ela começou por causa do descontentamento de uma classe. Que classe é essa, né? Uma elite da colônia que tinha interesses e não estava conseguindo desenvolver os seus interesses. Nós vimos também que essa Revolução Americana, ela foi influenciada por ideais iluministas que não aceitavam a supressão, ok? Outro aspecto importante que o professor colocou aqui, para que nós possamos refletir, é que esse conflito, ele começa a se desenvolver a partir da Guerra dos 7 Anos, tá? Escrevam isso daí. Esse conflito, ele passa a se desenvolver a partir da Guerra dos 7 Anos, que foi lá de 1757 até 1763. 1757, 1757 a 1763. Essa Guerra dos 7 Anos. O que significou essa Guerra dos 7 Anos, pessoal? Que intensificou esse conflito? A Guerra dos 7 Anos foi uma briga entre a Inglaterra e a França. E por que a Inglaterra e a França brigaram? Eram duas potências, primeiramente, e elas queriam domínio de territórios, tá? A Inglaterra sai vitoriosa dessa Guerra dos 7 Anos, porém a Inglaterra sai endividada dessa Guerra dos 7 Anos. Consequentemente, ela precisava saldar essas dívidas. Portanto, ela precisava traçar estratégias para que pudesse suprir o seu rombo financeiro. E quais foram as estratégias traçadas pela metrópole? Quais foram as estratégias traçadas pela Inglaterra pós-Guerra dos 7 Anos que levou ela a se endividar? A solução encontrada pela coroa foi justamente aumentar os impostos em cima de quem? Em cima das 13 colônias. Então, ocorreu a Guerra dos 7 Anos, lá de 1757, a 1763. Com isso, Inglaterra se endivida e eles falam, vamos então aumentar os impostos. Sobre quem? Sobre essas 13 colônias, porque eles têm capacidade de saldar o nosso rombo financeiro. A imposição desses novos impostos, além dos que já existiam sobre essas 13 colônias, aumentou mais ainda o descontentamento. Eles já estavam descontentes e aumentou mais ainda, certo? Outro fator que gerou um grande calor, né, um grande aquecimento aí para que pudesse se tornar efervescente essa Revolução Americana foi a proibição de ocupação de territórios recém-conquistados no Oeste, né? A Inglaterra ganhou territórios no Oeste norte-americano, mas eles não poderiam ocupar esse território. Por que eles não poderiam ocupar esse território? Para evitar conflitos com os indígenas. Então, a coroa inglesa proíbe, né, essa elite colonial dessas 13 colônias de ocupar e desenvolver atividades econômicas extrativistas, inclusive na região oeste dos Estados Unidos, porque essa região ela era ocupada por povos indígenas. Nós não queremos briga com os povos indígenas. Presta atenção, porque eles vão fazer um fato com isso lá na frente. Presta bem atenção. Esse território indígena conquistado,
na região oeste dos Estados Unidos, né, dessas 13 colônias, ele foi um motivo de grande descontentamento. Não puderam ocupar porque esse território geraria conflito com os povos indígenas. Gravem isso aí, ok? Passando um pouco mais para frente, então, pessoal, a Inglaterra gera novas leis de cobranças em cima dessas 13 colônias. E esses colonos ficaram ainda mais e cada vez mais descontentes, certo? A primeira lei que a Inglaterra vai gerar em cima dos colonos dessas 13 colônias foi a Lei do Açúcar, de 1764. A Lei do Açúcar de 1764, ela consiste em quê? Né? O imposto sobre as vendas do açúcar, né? Então, principalmente nas colônias do norte, o imposto foi dobrado, né? O imposto cresceu muito mais. Então, em cima da taxa da venda do açúcar, que é a colônia, principalmente do norte, que era a maior produtora, tudo aquilo que produzisse, o valor do imposto cobrado seria muito maior para a metrópole, ou seja, Inglaterra ganharia muito mais em cima da produção das colônias. Essa foi a Lei do Açúcar, de 1764. Depois nós tivemos uma segunda lei, que foi a Lei do Selo, de 1765. Em que consiste a Lei do Selo de 1765? Todo e qualquer produto que saísse das 13 colônias, ainda não fundadas como Estados Unidos da América, precisariam levar o selo de comercialização britânico da Inglaterra, e esse selo era comprado, era pago e custava caro. Ou seja, se o produto comercializado pelas 13 colônias não tivesse o selo, automaticamente ele não poderia sair, ele não poderia ser comercializado. Ok? Em suma, isso geraria mais lucro para os britânicos, para a Inglaterra, né? Porque além de ganhar em cima dos impostos, eles ganhariam também em cima da venda ali dos selos, ok? Então, a primeira lei, Lei do Açúcar, de 1764, a segunda lei, Lei do Selo, de 1765, aí nós temos uma terceira lei, né, que é a Lei de Tauxin, que de 1767, todo esse contexto teórico eu também coloquei lá para vocês na plataforma, tá? Também no grupo do WhatsApp. Eu peço encarecidamente que vocês possam fazer a leitura depois da minha explicação, né? A junção, a soma entre a teoria e a explicação, ela gera um conteúdo bacana e uma aprendizagem legal para nós, ok? Então, a Lei de Tauxin, de 1767, ela vai consistir no quê? Ela cria impostos sobre diferentes produtos, né? Por exemplo, o chá, a tinta, o tecido. Então, alguns produtos que não eram taxados com impostos, eles passam a ser, então, taxados como fonte de lucro para a coroa britânica, ok? E depois teve uma lei que foi a mais agravante de todas, tá? É a lei do chá. Essa foi a pior de todas e que gerou um conflito, como vocês costumam dizer, uma treta bem feia ali, né? A lei do chá, ela foi de 1773. Em que consiste essa lei do chá de 1773? Ela gerou uma grande insatisfação, porque o monopólio da venda, o monopólio, ou seja, a concentração da venda, né? Quem poderia comercializar? Chá. Lembrando que o chá era algo muito utilizado na Europa e muito produzido e também utilizado ali na América do Norte, né? E custava muito, o açúcar também custava muito nesse contexto. Apenas quem poderia comercializar isso seriam as Índias Orientais, né? Então, a comunidade britânica, né? A Inglaterra fez uma parceria com as Índias Orientais, onde apenas ela comercializaria o chá ali. E isso gerou uma insatisfação nessas 13 colônias, porque, perdão, eles também eram produtores, tá? Olha só. Lembra do fato do território dos indígenas a oeste, que eles não puderam ocupar? Lembra do fato agora da Lei do Chá, de 1773?
aonde a Inglaterra proíbe a comercialização do chá e deixa isso apenas para as Índias Orientais? Beleza. O objetivo de todas essas leis era o quê? Era com que os impostos aumentassem, com isso a coroa britânica enriqueceria ainda mais, e também a coroa britânica exerceria um controle maior, porque por um tempo essas 13 colônias caminharam como elas queriam, né? Como elas quiseram. Elas tinham uma autonomia e elas tinham uma liberdade, e a coroa britânica percebeu que se continuasse assim, eles teriam sérios probleminhas, certo? Insatisfeitos com tudo isso, esses colonos não aceitaram pagar mais impostos em cima de tudo isso, né? Em troca não recebiam nada. E depois da lei do chá, houve uma grande rebelião, então, né? Essa grande rebelião, ela aconteceu na Festa do Chá de Boston, que foi um grande evento do comércio do chá. O que aconteceu nessa Festa do Chá de Boston, lá em 1773? Presta bem atenção, escreve isso aí. Festa do Chá de Boston, em 1773. Nessa festividade, neste evento aqui, o porto de Boston foi invadido pelos colonos dessas 13 colônias. Eles invadiram esse porto fantasiados de indígenas, né? Pressupondo que eram indígenas da região oeste das 13 colônias, que eles não puderam ocupar para que a Inglaterra não tivesse problema com os povos indígenas. Então, eles invadem os portos durante essa festa, fantasiados, né, como se eles fossem esses povos, e eles fazem o quê com isso? Eles invadem os navios de quem? Eles invadem os navios das Índias Orientais, que estavam carregados aí de chá, da carga de chá, certo? Com isso, pessoal, mais de 300 caixas de produtos, né, de chá foram destruídas, tá? Então, eles se vingam de certa forma, ok? Depois dessa vingança, criam-se leis intoleráveis, né? Os britânicos ficaram revoltados, a Inglaterra ficou descontente com isso que estava acontecendo, ok? Então, desta forma, eles passaram a ficar mais em cima ainda das 13 colônias. Só que todo esse descontentamento gerou algumas ações, né? Que ações foram essas que foram geradas aí? A primeira ação foi o Congresso Continental da Filadélfia, tá? Nesse primeiro congresso, os colonos retrataram a insatisfação deles. Nesse primeiro Congresso Continental da Filadélfia, os colonos das 13 colônias ali, ainda sem independência, retrataram que estavam descontentes com a situação. O que a Inglaterra fez? Aumentou as tropas dela nos territórios das 13 colônias. Só que aí aconteceu o segundo Congresso Continental da Filadélfia. Nesse segundo congresso, reuniu-se ali representantes de todas as 13 colônias, eles se levantaram contra o domínio britânico e eles pedem a independência das 13 colônias, né? E aí, lá em 4 de julho de 1776, eles proclamam a independência das 13 colônias, né? E isso gerou uma grande guerra, isso gerou ali um grande conflito. Eles ficaram em guerra por 5 anos, né? Então, as 13 colônias, né, libertas, entre aspas, e os britânicos, os ingleses, eles ficaram em guerra ali por 5 anos. Tá? E a independência americana, enfim, foi reconhecida lá em 1783. Então, lá em 1776, eles proclamam a independência dessas 13 colônias. 1776, proclamam a independência dessas colônias. Porém, lá em 1783, é que essa liberdade, essa libertação, ela vai ser de fato reconhecida, ok? A partir, então, de 1783, nós vamos começar um novo modelo político nessas 13 colônias. Nós vamos ter aí os Estados Unidos da América, ou seja, essas 13 colônias que foram chamadas de Estados Unidos, tá? Que modelo político é esse que vai vigorar? Primeiro, republicanismo, né? O que é o republicanismo? É o republicanismo presidencialista, um presidente eleito de 4 em 4 anos, que vigora até hoje, tá? Segundo, o federalismo. O que significa o federalismo?
dá autonomia para os estados criar algumas leis específicas, tá? Então, além do republicanismo, onde tem um presidente que governa toda aquela nação, você tem ali o federalismo que dá autonomia para os estados promulgar leis e comandar segundo ordens específicas, não fugindo, é claro, daquilo que é comum da nação. E depois, lá em 1787, é promulgada, então, a Constituição Americana. Certo, pessoal? Eu vou finalizar aqui a gravação, porque essa foi a aula, então, de Revolução Americana, mas eu peço para que vocês não saiam ainda, ok?